E aí galera, beleza? Eu tô aqui hoje para falar um pouco como se estudar tatu em casa. Para quem tatua, sabe como é complicado ter que estudar tatu, principalmente quando você está no começo, né? E você não domina muito das técnicas para poder tatuar. Estudar é uma coisa que é essencial para nossas vidas, principalmente em algo que a gente se propõe a fazer no dia a dia. Não adianta você ficar achando que você vai acordar sabendo fazer determinada coisa que não sabia antes de dormir, né? Para isso a gente tem que estudar. Buscando algumas formas de praticar esse estudo de tatu sem precisar do famoso cobaia, né? Sem precisar de um voluntário aí que deixa a gente ficar praticando na pele dele, eu fui buscando ao longo dos anos algumas alternativas, pois não basta a gente só desenhar no papel, se pintar uma tela, se grafitar uma parede. Cada arte, cada tipo de arte exige uma técnica específica para aquilo lá, assim como aplicar tinta sobre a pele exige uma técnica específica que a gente tem que praticar para poder dominar essa técnica. Uma opção que a gente encontra hoje em dia no mercado é a pele sintética. Só que a pele sintética custa em média uns R$10 uma folha de papel A4, assim, mais ou menos. E é algo que, se você for pensar que você vai estudar todo dia, em um mês você vai gastar R$300 só com pele sintética, né? Uma alternativa bem legal que compensa a pele sintética é a placa de EVA. Para quem não conhece, é esse aqui, ó. A placa de EVA é como se fosse um tecido. Deixa eu ver. E ela imita bastante a pele, dá para praticar bem mesmo, é bem parecido com o que você busca tatuando. E aí tem várias cores de EVA, né? A gente pode comprar o EVA na cor da pele, cor de pele mesmo. O legal do EVA é que ele custa R$2 uma folha, mais ou menos 1 a 2, assim, ó. Então com R$10 vocês vão conseguir fazer umas 20 folhas A4 que dá para praticar bastante. Eu vou estar mostrando para vocês agora como que eu faço para praticar, sozinho, com a minha esposa, com um grupo de estudos, independentemente de como for, com quem for, é um procedimento que eu tento seguir para tatuar. Se a gente está praticando tatuagem, a gente tem que fazer como se fosse uma tatuagem mesmo. A primeira coisa que a gente vai fazer quando for montar a bancada é isolar tudo o que a gente vai ter contato. Tanto a nossa maca, como a nossa bancada, como a fonte. A gente vai estar usando o filme de PVC, que é esse plástico fininho aqui, para evitar o contato, qualquer contato da pele da pessoa, do sangue da pessoa, qualquer sujeira de tinta com o material nosso e com os nossos equipamentos. É muito importante fazer isso com muita atenção, porque tatuador porco e tatuador desorganizado, para mim, não é tatuador. O princípio da tatuagem, o básico da tatuagem é a limpeza, é a higiene. Então vamos tentar manter isso o tempo todo. Vou começar aqui e plastificando tudo. Vamos lá. Sharanam Ganesha, Om Gam Ganapataye Namaha. Sharanam Ganesha, Om Gam Ganapataye Namaha. Sharanam Ganesha, Om Gam Ganapataye Namaha. Sharanam Ganesha, Om Gam Ganapataye. Depois de colocar o filme, nós vamos colocar os plásticos protetores nos clipboard e montar a fonte, certo? Que já foi plastificado. Om Gam Ganapataye Namaha. Sharanam, Sharanam, Om Gam Ganapataye Namaha. Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha. Bom, está montada a nossa fonte, com os cabos plastificados, passei o filme de PVC sobre minhas bancadas de trabalho, passei o filme de PVC na minha fonte, que eu vou estar apertando ela ao longo da tatu para poder regular a voltagem, alternar entre as máquinas. Passei o filme de PVC na minha máquina também, afinal eu quero que ela fique sempre limpinha e próximo cliente que chegar aqui não tá a máquina nojenta, que não dá condição de sentar. E agora vamos para a parte do EVA. Eu cortei o meu EVA do tamanho de um A4, né? Uma folha só.
O EVA, ele tem várias espessuras, tem uns mais grossos, mas eu não consegui comprar o mais grosso, eu só achei esse mais fino mesmo. E como ele é muito fininho, às vezes acontece da agulha atravessar ele, né? E para não deixar estragar o que está por baixo, eu coloco uma espuma comum embaixo do EVA. Essa espuma, ela até dá um pouco mais de textura da pele, você acaba tendo que se esticar bastante o EVA na hora de tatuar, isso eu acho que é bem legal para evitar a pele. Então vamos colar ele aqui, deixa eu pegar uma fita. Colar o EVA em cima da espuma. Já o EVA eu vou colar toda a lateral dele na espuma. Bom, tá aí, nosso brinco está pronto, nosso equipamento está quase pronto. Eu vou mudar o ângulo da câmera agora e vou mostrar para vocês como que eu monto as minhas máquinas. Para esse exemplo aqui, eu vou estar fazendo algumas formas geométricas. Eu vou escolher uma agulha 7RL. Eu gosto bastante da 7, eu uso 7,4 para tudo. É difícil usar outra medida, não sei quando tá, se é mais grosso. E uma 5, caso for muito fininho, mas normalmente eu gosto da 7. Ela é uma agulha bem versátil, você consegue fazer um traço bem fino, tanto quanto um moldline. As agulhas depende muito de pessoa para pessoa, vai de você experimentar, vai de você testar. Eu vejo as agulhas como se fossem pincéis, então você tem várias medidas, são vários tamanhos. Você tem que observar o desenho que você vai fazer para adequar a medida de agulha que você mais gosta. Para o sombreado, como eu vou fazer uma área um pouquinho grande, eu vou estar usando uma Magnum de 15, com biqueiras descartáveis também. Eu vou mostrar como que eu monto tanto a agulha de traço quanto a agulha de pintura. Vamos dar uma olhadinha. Rígido, ele tem que ser um pouco flexível, depende muito de elástico para elástico, depende bastante da máquina também. As maquininhas que são chinesas, aquelas importadinhas, eu costumo, quando eu tatuava, colocar o elástico assim, ó, porque daí ela não faz tanta pressão sobre a agulha, não força tanto a mola da máquina, porque tem as maquininhas chinesas que são bem fraquinhas, você põe 2 voltas de elástico e elas param de bater.
pele. Se a gente for fazer uma pintura mais sólida, é legal abrir ela assim também, ó. Entendeu? Para regular o tanto que vai ficar para fora, lembrando que esse tanto de agulha que fica para fora é um pouco variável de acordo de pele para pele, né? Uma coisa que vocês vão aprendendo com o tempo. Às vezes tem pele que precisa ser um pouco mais profunda a aplicação, tem pele que é mais superficialzinho, se você for muito profundo estoura todos os traços. Eu costumo deixar assim, ó. Eu coloco todo o curso da máquina para frente, ela tá toda a agulha para frente. Para pegar no EVA. Às vezes ele fica um pouco falhado, às vezes ele não pega bem. É assim mesmo. Nosso decalque. Aqui eu tento trabalhar com alguns exercícios que eu acho bem legal para trás, que a gente fazer a linha reta, fazer os cantinhos. Isso aqui é uma coisa que é um pouco difícil. E você trabalhar isso no EVA aprimora a sua tatu com certeza, sem dúvida. O espiral também, eu faço alguns outros exercícios um pouco mais difíceis, mas aí depende do quanto você quer estudar. O espiral é bem legal para fazer. E depois eu vou usar o próprio exercício de traço para mostrar alguns exercícios de sombreamento. Vamos então ao traço. Aqui eu tenho um pouco de vaselina sólida, é indispensável para tatu. Opa, fazendo sujeira já, logo. A vaselina sólida é indispensável para tatu, você vai usar o tempo todo, ela facilita a penetração da agulha na pele, melhora a absorção da tinta. A questão da tinta, eu costumo trabalhar um pouco diferente no EVA do que na pele mesmo, porque na pele a gente costuma usar a tinta pura, sem diluir, porque ela tem que ter bastante pigmento para ficar na pele. Já no EVA, se a tinta for pura, ela vai sujar muito o EVA, o que vai dificultar de limpar e vai começar a ficar uma coisa nojenta. Então, eu recomendo vocês a diluir a tinta antes de usar no EVA. Aqui um preto linha. E vou estar diluindo ele com água comum mesmo. Quanto à voltagem da máquina, a máquina de bobina para traço, eu costumo usar ela
de 11 volts para cima. Aí depende muito de gosto também, de acostumar com o jeito. Eu acho que a voltagem mais alta ajuda o traço a ficar mais correto, a ficar mais firme. Vai estar passando vaselina o tempo todo. Uma dica que eu acho que é bem básica, mas vale a pena falar, é você começar a fazer seu desenho do ponto inferior direito para o lado esquerdo. Isso para quem é destro, né? Lógico. Para quem é canhoto, logicamente ao contrário. Porque se eu começo a fazer meu desenho daqui de cima, toda a minha mão aqui de apoio em cima do decalque vai borrar e apagar todo ele. Então se eu começo de baixo para cima, eu consigo ir riscando e usando o decalque antes que ele apague. A gente sempre passa a vaselina em cima do traço antes de fazer o traço. A mão esquerda sempre esticando a pele. E a mão direita, a gente vai usar o dedo do meio para calçar ele por trás da biqueira aqui, ó. Tá vendo? Vai formar uma superfície de apoio. A gente vai sempre estar apoiando o dedo na pele. Você não vai tatuar assim, simplesmente assim. Você vai apoiar o seu dedo embaixo da biqueira, aqui em cima da unha, e vai apoiar o dedo na pele. Por que isso? Para você evitar essa tremulação durante o traço. Porque se você não tem esse apoio, você vai mudando a profundidade do seu traço vai ficar todo tremido, vai ficar uma coisa horrível. Então você coloca o dedo seu, a unha, tá vendo aqui, ó? Aqui é o término da minha unha, ele vai encaixar embaixo da biqueira, bem na ponta da biqueira. A palma da mão e o dedo na pele, para poder tatuar. Sempre no traço, esse dedo de apoio vai estar presente. Você tem que ter firmeza e traçar com a biqueira reta, nunca com ela em ângulo. Se você risca em ângulo, a tinta entra embaixo da pele. Então vamos lá, agora é só riscar. Importante, a gente está tentando fazer sempre os riscos em sentido a nós mesmos, trazendo o traço para a gente. Nunca fazer o traço para cima. Se você faz o seu traço para cima, ele vai ficar mais tremido. O espiral, a mesma coisa. Diz que lembrando sempre, dedinho calçando aqui embaixo da biqueira, apoiando o dedinho na pele, mão esquerda esticando a pele. Vamos lá, passou vaselina e riscou.
Uma coisa interessante é quando vocês forem emendar um traço, você nunca começar o traço da onde terminou o outro. Por exemplo, ele acabou aqui. Eu não vou começar ele justamente aqui aonde ele acabou. Eu vou começar para trás dele, mas não enfincando direto. Eu começo fora da pele, aí eu acerto a pele aqui atrás e continuo o traço. Para não ficar a emenda dele, para não, porque se você fizer ele mais forte e esse ponto fica feio na pele. Então a gente tem que procurar sempre achar o sentido e a fluência de cada traço. Vamos para o último exercício aqui. É isso aí, agora é só limpar como se fosse uma tatu mesmo, ele não vai sair. EVA tem essa característica bem legal. E o básico de traço é isso, gente, é ir praticando e fazendo risco reto, fazendo forma geométrica. Agora vamos passar por um pouquinho de sombra. Nossa máquina está montada, é só trocar de máquina aqui. Como a minha máquina é rotativa, eu trabalho com ela com 8 volts. Ela funciona legal nessa velocidade, eu gosto bastante de trabalhar com ela assim. Já a tinta, a questão da tinta é um pouco diferente da pele para o EVA, né? Na pele, uma medida que um amigo meu me passou que é bem legal é pegar um batoque, desses batoques, esse é o G. Eu acho que parece que é 35 ml nessa marca de dentro aqui, ó. Então vocês vão pegar 3 batoques desses e vão fazer assim, ó. Um com 3 gotas de preto, um com 10 gotas de preto e um com 30 gotas de preto. E completar ele com água destilada ou Listerine, aí álcool, depende do que você usa para fazer a sombra. A questão do preenchimento, nós nunca vamos trabalhar com a máquina fazendo um movimento circular assim, ó, porque a máquina ela não aplica tinta na pele quando ela está voltando, no movimento contrário dela. Ela só aplica tinta na pele no sentido para frente dela. Então, a gente vai preencher sempre empurrando a biqueira para frente. Eu vou encostar a biqueira na pele e vou fazer um movimento para frente, nunca um movimento circular. Isso aqui você só vai machucar a pele do seu cliente, deixar aquelas preenchimento tudo manchado, falhado. Então nós vamos fazer sempre o movimento para frente. É muito importante começar a sombra do lado sempre mais escuro. E você vai empurrando e tirando a biqueira da pele, lentamente, até que você tire ela completamente da pele. Para que aonde atinja, cada perfuração da agulha vai sendo mais superficial até que você consegue dar o degradê de sombra. Estou preparando 2 tintas aqui, uma um pouco mais escura. Sempre começa pelo tom mais claro e você vai na parte mais escura para fazer o degradê mais
a nossa pele ela tem uma coloração, ela não é branca. Então, se a gente levar em conta que essa cor aqui é o tom da nossa pele, é 0, e o preto é 100%, a gente tem 100% de tons para trabalhar essa sombra. Se nós fizermos essa mesma sombra com o branco, a gente vai ter mais 100% de tons para trabalhar a sombra, o que vai nos dar 200% de tons para fazer sombra. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço a sombra branca. Para dar um pouco mais de vida a essa sombra. Afinal, a gente não vê só a sombra, a gente enxerga a luz também. E não adianta você, na hora de desenhar, representar apenas a sombra. Você tem que fazer o efeito da luz. E aí a gente consegue trabalhar uma escala de preto, cinza e branco muito maior, fazendo a sombra branca e a sombra preta. Bom, é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do meu vídeo, tentando passar um pouco do meu conhecimento para vocês. O pouco que eu sei pode ser útil para alguém. Se tiver alguma dúvida, alguma crítica, sugestão, deixe um comentário aí embaixo no YouTube mesmo, ou me manda um vídeo, me manda um e-mail, me manda alguma coisa no Facebook. Eu vou estar tentando responder todo mundo. Agradeço a atenção de quem está assistindo aí. Espero iluminar um pouco o caminho de vocês. Mas é isso aí. Muito amor no coração de todo mundo. Namastê. Ire